Continuando a nossa série de palavras, né, sobre uma igreja acolhedora, hoje eu vou falar sobre uma igreja acolhedora que age como família, amém? Gostaria de estar orando para dar início à pregação. Pai, em nome de Jesus, na tua santa presença, Senhor, que eu me coloco e peço que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nessa noite, Senhor, me capacitar com a tua palavra, Pai. Me dê calma e serenidade, Senhor, para falar o que é necessário para que os meus irmãos sejam edificados e que minha vida também seja edificada, Senhor. Porque o meu ouvido é o primeiro que vai estar ouvindo o que eu vou estar falando, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esses momentos e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom, o texto... peraí, deixa eu pôr a água aqui. O texto que eu gostaria de estar compartilhando com vocês está lá em Efésios 2,19, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Nós somos membro da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Em João 1,20 fala assim: todo aquele que recebe Jesus como Senhor é considerado como filho de Deus. E Jesus também, ele utiliza essa palavra, né, de dizer assim: olha, aqueles que são os meus discípulos devem ser tratados como irmãos. E nós devemos chamar a Deus como Pai. Amém? E o apóstolo Paulo também escreve nas cartas dele sobre, ele sempre está explicando, olha, aqueles que creem devem se tratar como uma família, como irmãos. Amém? Bom, então eu vou falar hoje sobre uma igreja acolhedora, age como família. Tá. A família ela é muito importante para a formação do indivíduo. Uma criança não pode viver sozinha, não é mesmo? Ela precisa de ter um adulto ali, um adulto maduro, responsável, que cuide dela, que trate dela, que alimente, que ensine ela o caminho que deve trilhar. Então, é muito importante que uma criança, ela seja cuidada. Tá? Por isso que é necessário que haja uma família para que faça com que o ser humano cresça saudável. Mas inexiste família perfeita, não é mesmo? Toda família tem problemas. Como a igreja também. Não existe a igreja perfeita. Toda igreja tem problema. Porque a igreja é constituída pelos santos. Tá? Mas ainda nós estamos em formação. Nós não somos perfeitos. Então, por isso que nenhuma igreja é perfeita, como as famílias também não são. Peraí. O segundo: todos precisamos viver sob a realidade de pertencer a uma família. Nós pertencemos à família de Deus. Nós somos dele e ele é nosso. Em Cantares fala assim: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então é muito importante nós sentirmos que nós pertencemos a alguém. Pertencemos a uma família, pertencemos um ao outro. Por exemplo, você com o seu irmão, você briga com ele. Mas se alguém de fora vem brigar com ele, logo você toma as dores, não é mesmo? Você não aceita. Você pode falar mal do seu esposo, do seu cônjuge, mas se alguém vem falar mal do seu cônjuge, você já acha ruim. Opa, peraí, eu posso falar, porque ele é meu marido. Você não aceita outra pessoa falar mal dele, não é mesmo? Porque nós sentimos essa necessidade de pertencer, de ser meu pai, minha igreja, minha família. Isso faz parte do ser humano, ele necessita disso, de pertencer. E a família deve ser um lugar, um ambiente, né, de aceitação, capacitação, libertação e cura. Infelizmente, nós sabemos que hoje muitas famílias estão desestruturadas. E aí, o que acontece? Os filhos são negligenciados. Às vezes há separação, cada cônjuge vai procurar os seus interesses e acabam esquecendo dos seus filhos. E os filhos são criados sem afeto, sem carinho, sem uma orientação. E são muito vulneráveis a ataque do inimigo. Por isso, irmãos, que é muito importante nós nos tornarmos uma igreja acolhedora que age como família. Para nós nos tornarmos esse agente de cura.
de aconchego, de libertação, de cura mesmo, para essas pessoas que estão nessa situação. E para todas. É muito importante quando uma pessoa entrar aqui e ser acolhida como uma família mesmo, tá? E eu gostaria, assim, de estar frisando com vocês 3 características que eu acho importantíssimas para que nós nos tornemos essa igreja acolhedora, tá? A primeira delas é obediência. O pai deseja ter filhos obedientes. E o nosso texto, o meu texto que eu escolhi, está lá em Lucas 8:20, que diz assim: os que são da minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu pai. Quem falou isso foi Jesus. Porque eles chegaram para ele e falaram assim, Jesus, ele estava no meio de uma multidão. Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. Aí ele apontou para os discípulos e falou assim, minha família, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Como é importante a prática da palavra de Deus. Não só ouvir, mas colocar em prática. Pensa bem, um profissional lá, uma pessoa vai para uma faculdade estudar. Ela vai aprender a parte teórica, depois ela tem que colocar em prática, não é mesmo? Quanto mais ela pratica, ela vai se tornar um profissional mais eficiente, não é mesmo? Você vai procurar um profissional eficiente ou um profissional meia boca que só sabe a teoria? Logicamente, você vai querer um profissional eficiente. Uma pessoa que sabe o que está fazendo, faz com autoridade, com propriedade. Assim também é o cristão. É muito triste as pessoas virem domingo após domingo, ouvir a palavra de Deus e a vida não mudar. Por que não muda? Porque não coloca em prática. E qual que é a prática? É a palavra de Deus. Todo domingo você vai ouvir um ensinamento, que é amar o próximo, é ser uma pessoa honesta, como a Fernanda falou aqui, não é mesmo? A honestidade, ser uma pessoa que não mente. Então, se você coloca isso tudo em prática na sua família, você já está tendo uma família abençoada. Você já vai ter uma família nota 10. Que dirá se você coloca também na igreja? A obediência, ela vem com uma promessa, tá? O que fala a palavra de Deus? Todo filho que é obediente a seu pai, ele tem vida longa e uma vida próspera. É assim também aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Eles são abençoados e prósperos. Eu nunca vi uma pessoa que se dedique a Deus, que se dedica a fazer a vontade de Deus e ser uma pessoa derrotada, uma pessoa frustrada. Porque, gente, o sucesso não é só o lado financeiro. Tudo bem, isso ajuda, lógico. Mas o sucesso é você ter uma família harmoniosa. É você ter pessoas que te respeitam. Isso é o sucesso. Sabe, você passar com a cabeça erguida na rua e as pessoas saberem que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa de palavra. Como faz falta isso? Então é muito importante a obediência, a prática da obediência. E aí seremos chamados filhos de Deus. E aí nós vamos fazer parte da família de Deus. Que bom uma pessoa entrar aqui e ver que nós somos verdadeiros praticantes da palavra de Deus e não teóricos. Como é difícil uma pessoa que sabe tão bem a Bíblia, mas ela não vive aquilo que ela fala, não é mesmo? Outra característica fundamental é a referência, tá? Queira ou você não queira, você está servindo de referência para alguém. Alguém está te olhando, está vendo como você procede, tá? E o texto que eu gostaria de estar compartilhando está lá em João 13, 14 e 15. Fala assim, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhe fiz. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e de serviço. É interessante que esse lava-pés, irmãos, é um hábito tipicamente judeu. O judeu, ele recebia as pessoas na casa dele, quando era uma família pobre, o anfitrião, ele fornecia, né, uma toalha, fornecia uma bacia com água e deixava as próprias pessoas lavarem o pé. Quando era uma família abastada, quem fazia esse serviço eram os escravos. Mas quando o anfitrião tinha muito apreço pela visita,
Ele, o que ele fazia? Ele se humilhava, ele mesmo lavar o pé da pessoa, como um sinal de humildade e também de apreço, de amor e afeto por aquela vida. Então, ali estavam os discípulos se preparando para a ceia. Era costume do judeu lavar os pés. Mas aí Jesus se antecipa a eles e coloca uma toalha, né? Pega a bacia, pega a água e vai lá e lava o pé de cada um deles. Porque antes disso, gente, os discípulos estavam assim brigando entre si, falando assim, mas quem é o maior entre nós? Quem é o maior que é aqui entre nós mesmos? Então Jesus, nesse gesto, ele está falando assim, presta atenção, eu sendo Deus, eu me desvaziei da minha glória e me fiz como um semelhante a vocês. Eu estou aqui sendo humilde, o bastante para lavar os pés de você. É essa atitude que eu quero, de humildade uns para com o outro, de amor uns para com o outro, de cuidado. É isso que eu quero ensinar para vocês. O Evangelho, o que eu estou ensinando para vocês, ele vai de contramão ao que o mundo ensina. Sabe, o Evangelho, ele é contra o que o mundo deseja. Aquele que quer estar em evidência, ou seja, né, quer liderar, seja aquele que serve. Tenha esse coração de humildade, de servir. Amém? E é interessante também que os pés, na palavra de Deus, ele mostra muito, ele fala muito sobre conduta. Sabe, os caminhos que nos levam, né? Os pés nos levam para certo caminho, ou do bem ou do mal. Que nem a Fernanda falou, né? Os meus pés quase vacilaram, quase tropeçaram, né? Por quê? Está dizendo assim, eu quase pequei. Quer dizer, eu peguei meus pés e quase fui para o caminho errado. Ou então, a palavra de Deus diz assim, como são formosos os pés daqueles que levam as boas novas. Então, é uma escolha, né? Nós, na nossa conduta de vida, é o que eu falei antes, nós sempre estamos servindo de referência para alguém. O nosso caminhar, a maneira que nós agimos, nós estamos servindo de referência para alguém. E que seja uma referência como de Jesus, de humildade e de serviço. Eu garanto, quem vai te exaltar é Deus. Não espere de ser humanos. O ser humano, às vezes, ele não vai poder observar isso, mas Deus está vendo. E nós temos que agradar quem? É o nosso Pai. Amém? E, por último, a aliança. A aliança é muito complexo falar de aliança, porque ela é muito profunda, né? E eu nem quero me alongar com relação a isso. Nós até usamos esse tema para ser, a aliança seria o tema deste ano aqui para a igreja. Mas é interessante ver que a aliança envolve o comprometimento de lealdade, fidelidade e amor entre duas pessoas, né? Entre marido e mulher, entre amigos, entre irmãos. E o texto que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, está lá em Filipenses 2:22, que diz assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Olha que interessante, que lindo isso, né? Mostra a fidelidade, a aliança do discípulo com o apóstolo, com o seu discipulador, que seria o Timóteo e Paulo. E mostra também que era uma aliança inabalável, porque era do pai com o filho. Olha que comparação maravilhosa que ele fez. Timóteo, ele era meu companheiro, ele andou comigo, ele me ajudou como um filho ajuda um pai. É muito lindo isso. E a igreja de Filipenses aprendeu com a atitude deles, essa atitude de aliança, de amor, de comprometimento. Ela também se tornou uma igreja, sim, que era aliançada. E ela foi a única que ajudou o apóstolo Paulo, quando ele mandou recursos para o apóstolo Paulo quando ele esteve na Macedônia. Então, ela se tornou também uma igreja comprometida, né? Comprometida com o apóstolo. Uma igreja acolhedora age com sincero interesse um pelos outros. E não é só domingo, sabe? Não é só vir aqui de domingo e ouvir a palavra, ir embora e acabou. Não.
é se interessar verdadeiramente pelo seu amigo, pelo seu irmão, é ligar para ele, é visitá-lo, é orar por ele, pela vida dele, é fazer, assim, pedir para Deus estar abençoando a vida deste irmão, ajudar ele financeiramente, quando possível, ajudar nas suas necessidades. Nós fazemos aqui o quilo do amor, né? E com a ajuda de vocês, nós temos abençoado muitas vidas. Que eu tenho certeza que no futuro, essas pessoas que estão sendo abençoadas hoje, vão ser aquelas que vão abençoar também. Amém? Porque essa é a dinâmica do corpo. Hoje eu sou ajudado, mas amanhã eu quero ajudar. Eu quero também fazer parte disso, dessa igreja gloriosa e abençoada. Amém? Olha como é importante esse acolhimento que nós fazemos. Tinha uma senhorinha na igreja que vinha aqui há uns anos atrás. E ela me falou, uma vez, me confidenciou, que ela gostava de vir na igreja só porque ela era abraçada. Porque as pessoas aqui abraçavam ela, né? E eu falei, puxa, um gesto tão simples, que às vezes a gente faz sem pensar que está afetando a vida de alguém. Mas ela falou que ela gostava muito de ser abraçada. Isso é muito lindo, né? Amém? É essa a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Outra coisa. Às vezes, irmãos, eu estava esquecendo. Mas para finalizar, gostaria que vocês ficassem de pé, que o louvor viessem aqui, esse coral maravilhoso que eu gosto tanto, viessem cantar uma música, um louvor. Às vezes nós achamos que essa questão de receber as pessoas, né, de visitar, isso aí é papel só dos líderes, da liderança, dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros. Não. Isso aqui é um mandamento para todos nós que somos filhos de Deus. Nós somos sacerdócio santo. Então, nós todos temos essa capacidade, sabe? Nós temos essa obrigação de sermos mesmo um apoio um para o outro. Tudo na Bíblia fala assim, uns aos outros. Amai uns aos outros. Perdoai. Apoiar uns aos outros. Tá? Então, isso é uma tarefa de todos, de serem amigos, de procurar abençoar a vida do irmão. Eu queria fazer uma dinâmica hoje. Como nós falamos de uma igreja sendo acolhedora como uma família, eu gostaria que todos dessem as mãos e nós cantássemos esse louvor, mas na hora que está sendo ministrado esse louvor, que você orasse pela pessoa que está do seu lado. Não fica ninguém sem dar a mão, hein? Todo mundo dá a mão, hein? Dá uma mão, gente. Nós somos uma família. E ora pela pessoa que está do seu lado. Deseja o que há de melhor no seu coração. Deseje o melhor para a vida dela. O que você gostaria para você, deseja para a pessoa que está do seu lado. Do lado direito, do lado esquerdo. Amém? Deus está aqui. Ele está ouvindo, Ele está vendo esse gesto. Com certeza Ele vai fazer maravilhas na vida de muitas pessoas aqui. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe.